Vamos lá, vamos começar esse vídeo então. Eu falei, né, nos stories para vocês que eu tinha uma grande novidade para contar, que é realmente o título do vídeo aqui, né, que eu vou morar de aluguel. E talvez você está se perguntando aí, mas o cara que fala de financiamento, fala de ter a casa própria, né, vai morar de aluguel? Por qual motivo, né? E o motivo é muito claro, tá? Eu vendi a minha casa, inclusive estou indo lá assinar o contrato agora, vou nesse vídeo mostrar um pouquinho aí para você. E eu vendi a minha casa e eu quero construir outra casa para mim morar usando o financiamento. Mas para isso acontecer, eu quero, antes desse passo, né, eu quero fazer o dinheiro rodar, né? Eu quero fazer esse dinheiro criar filhotes. Então, o meu objetivo é vender a casa, pegar o dinheiro, construir algumas casas para venda e depois eu construir a minha casa, certo? Então esse é o meu objetivo principal, agora vendendo a minha construção. E por que, né? Talvez você está se perguntando aí, por que eu decidi vender a minha casa? Né? Talvez você está chegando agora, talvez não me conhece. Então meu nome é Eduardo, me apresentar aqui, né? Meu nome é Eduardo, eu trabalho com construções financiadas há mais de 8 anos e eu ensino isso na internet. E eu sempre critiquei quem fala que aluguel é melhor que financiamento, tá? E eu realmente acredito nisso. Eu acredito que o financiamento imobiliário é melhor do que o aluguel. Só que nesse caso específico aqui, onde eu vou morar de aluguel, é porque eu vou fazer o uso desse dinheiro mais o meu financiamento para construir uma casa para venda. Então eu estou ganhando mais dinheiro do que gastando com o aluguel, tá? Então é uma observação muito importante aí que a gente precisa fazer. Outro ponto é, com o recurso que eu vou vender a minha casa, e mais no final do vídeo eu vou te apresentar todos esses dados e tudo mais, eu estou gravando essa introdução aqui porque eu estou indo lá assinar o contrato agora, dentro de meia hora eu tenho que estar lá para assinar o contrato. Então, eu vou pegar esse recurso, eu vou colocar em um investimento que vai me render ali talvez 8, 9 mil reais por mês com os rendimentos, os dividendos ali, dependendo do investimento que eu fizer. Então eu vou para um aluguel ali próximo de 5 mil reais, 5 mil e alguma coisa com o condomínio, e ainda vai me sobrar algum dinheiro para mim reinvestir, certo? E eu já estou, né, olhando novos projetos para me desenvolver com a questão da construção e venda usando financiamento imobiliário. Então olha que interessante, eu tenho um financiamento hoje no meu nome dessa casa, mas no final do vídeo eu vou te apresentar todos esses detalhes desse financiamento, como que eu construí essa casa, vou te mostrar um pouco da casa também. E eu vou tirar esse financiamento do meu nome, quitar o meu financiamento, devia mais ou menos uns 150 mil nessa casa lá ainda. Vou quitar o meu financiamento e eu vou liberar o meu nome para fazer um novo financiamento. E através desse novo financiamento eu vou construir, ao invés de uma casa para morar, eu vou construir para venda, certo? Então esse é o meu objetivo para 2023 e 2024, quem sabe também, certo? Então a ideia é pegar esse recurso que vai estar alocado agora e eu vou impulsionar esse recurso junto com o financiamento imobiliário para construir casas para vender. Então eu estou viabilizando já, olhando alguns terrenos, me organizando para poder construir mais casas para venda. Eu morei nessa casa eu moro nessa casa, né, desde 2000 e, se não me engano, final de 2018, né? Final de 2018 ali, início de 2019, a gente se mudou para essa casa que a gente mora. Então, 2019, 20, 21, 22, 23, 5 anos morando nessa casa. Inicialmente, eu construí essa casa porque foi realmente uma oportunidade que eu tive e eu não poderia perder essa oportunidade. E eu vou explicar para você nesse vídeo como que eu construí uma casa usando Minha Casa Minha Vida dentro de um condomínio fechado. Então essa casa, eu usei o financiamento imobiliário do Minha Casa Minha Vida. E hoje essa casa
está sendo vendida por 920 mil reais, né? Então é muito interessante a gente saber disso, vocês saberem disso, para quem sabe alguma oportunidade esteja passando aí na sua frente e você precisa aproveitar essa oportunidade. Então vamos lá, para você entender como é que aconteceu isso, foi o seguinte: em 2018 eu já trabalhava com financiamento imobiliário, já tinha construído muitas casas usando financiamento, e aí eu simplesmente estava noivo, né? Hoje eu sou casado, mas na época eu estava noivo e eu não tinha nenhuma condição de comprar uma casa. E por trabalhar com financiamento, eu também não queria ir morar de aluguel naquela época. Foi aí então que em 2018 eu comecei a pesquisar alguns lotes e me organizei para aprovar o crédito para fazer o financiamento no meu nome. Eu fui, organizei o meu nome, né, comprovei a renda ali que precisava. Na época era 3 mil reais, olha isso que interessante, 3 mil reais de renda. E eu não tinha, antes de me preparar, eu não tinha imposto de renda. Então eu fui lá e fiz o imposto de renda, 3 mil reais, organizei tudo certinho e aprovei o crédito. Na época, o teto do Minha Casa Minha Vida aqui na minha cidade era de 190 mil reais. E aí eu fui lá e aprovei no máximo, né? 190 mil, só que o valor financiado era de apenas 152 mil reais. E aí eu olhei para aquele recurso ali e eu falei, olha, eu posso pegar esse recurso aqui e morar em algum bairro, certo? Onde o terreno vai ser na faixa de 70 mil reais e eu vou usar 120 mil para construir uma casa. Ou eu posso comprar um terreno mais caro dentro de um condomínio fechado, construir uma casa inicialmente menor e depois eu vou ampliar essa casa usando o mesmo 190 mil reais. E foi assim que eu fiz. Eu comparei, cara, se eu comprar um lote de 70 mil reais, né, de 250 metros quadrados, eu construir uma casa com 120 mil, vai ser uma casa de 80 metros, 90 metros quadrados, né? E aí eu fiz um estudo como que eu poderia fazer para comprar um terreno dentro de um condomínio fechado e construir uma casa com o que sobrasse, né? Essa era a ideia. E aí eu tinha algumas dificuldades, por exemplo, de passar o financiamento Minha Casa Minha Vida dentro de um condomínio fechado. Isso foi para mim uma dificuldade que eu tive que conversar tanto com o condomínio, primeiro, para deixar eu construir uma casa menor do que o mínimo necessário para que o condomínio exigia, né? Então, na época, o condomínio exigia 140 metros quadrados. E eu fui e fiz um projeto de 70 metros, ou seja, metade do que o condomínio exigia. E aí eu conversei com o condomínio, expliquei que dentro de 1 a 2 anos eu iria ampliar a casa, que iria chegar pelo menos nos 140 metros quadrados. Beleza, esse primeiro passo deu certo. E aí eu precisava fazer essa composição de custos, né? Como que eu vou construir uma casa no Minha Casa Minha Vida comprando um terreno dentro de um condomínio fechado? Só que na época, os terrenos estavam muito baratos. Na época, tinha terreno de 120, 130 mil, 115 mil reais, e eu achei um terreno por um preço muito barato, de 105 mil reais. E eu sobrava então com 85 mil reais para poder construir a minha casa. E como eu era o construtor, né, eu que construí a minha casa, então aquele valor de 85 mil ali, eu economizando de um lado, né, organizando ali, eu conseguia construir uma casa de 70 metros. E se precisasse, eu tirava um pouco mais de dinheiro do bolso para poder melhorar o acabamento e tudo mais daquela construção. E assim aconteceu. Eu comprei esse terreno de 105 mil reais, financiei o terreno, financiei uma parte da obra e eu fiz o Minha Casa Minha Vida dentro de um condomínio fechado. O engenheiro da Caixa foi lá, eu conversei com ele, expliquei a situação, ele aprovou porque a avaliação deu tudo certo e eu fui construir essa casa. Na época eu nem acreditava, falei, cara, não é possível que eu estou construindo uma casa, Minha Casa Minha Vida dentro de um condomínio fechado, né? E foi tão bacana isso que a minha irmã estava morando de aluguel e eu achei um lote com um preço bem parecido, acho que 110 mil reais. E eu consegui construir a casa para minha irmã também dentro do Minha Casa Minha Vida.
A mesma coisa para o meu sócio. Meu sócio também queria morar lá dentro. A gente conseguiu fazer o financiamento dentro do Minha Casa Minha Vida para ele morar dentro do condomínio fechado. É meu ex-sócio, né? A gente separou a sociedade já tem uns 2 anos já. Então, eu construí, né, 3 casas usando o Minha Casa Minha Vida dentro desse condomínio fechado. Então, a partir daí, eu fui aumentando a casa. Então, não tinha garagem coberta, a cozinha era muito pequena, fiz uma cozinha ampla, coloquei uma sala de TV gigante, né? Vamos ver se eu pego algumas imagens e coloco aqui no vídeo para você ver. Então, eu coloquei eu ampliei a questão ali da garagem, fiz a garagem, na verdade, fiz a área gourmet, uma cozinha bem bacana, sala, né? Para você ter ideia, hoje na minha casa lá cabem 29 pessoas sentados, né? Tanto que eu ampliei lá essa área da cozinha, sala de TV, sala de estar e é isso, né? E o hall de entrada ali, né? Então cabem basicamente 29 pessoas sentadas em cadeiras e sofás, né? Então ficou bem grande essa parte. Só que tem um problema, né? Eu tive a Helena e a nossa casa tinha 2 quartos, né? Essa casa tem 2 quartos. Então eu tive uma filha, em 2020 nasceu a Helena e aí a gente estava com o nosso quarto, a nossa suíte, mais o quarto da Helena. Só que depois disso, agora no final do ano de 2022, nasceu o Vicente, que é o meu segundo filho. Então a gente ficou com uma casa muito bacana, só que com apenas 2 quartos, né? Que eu não ampliei o quarto. E, sendo bem sincero, eu não estava querendo fazer uma segunda reforma na casa, porque a primeira reforma fez muita bagunça, tive muita dor de cabeça, não relacionado à questão da equipe, nada disso, mas é porque obra em casa é muito desgastante, né? Muito chato assim. Ainda mais quando a gente tem 2 crianças. Então as crianças ficavam doentes, né? A Helena ficou doente algumas vezes por conta da reforma que eu fiz lá. Então eu tive alguns problemas relacionados a isso. E eu não queria passar por isso de novo. Foi aí que, há uns 5 meses atrás, eu decidi colocar a casa à venda. E aí, né, eu coloquei o imóvel à venda. E por ser um imóvel um pouco diferente, por ter apenas 2 quartos, é uma pessoa específica, né? Um perfil de pessoa específica que precisa comprar esse imóvel. Que hoje, a maioria, quando pensa em imóveis de condomínio fechado, a gente fala de imóveis de 3 quartos, quem sabe até 3 quartos mais um escritório ou 4 quartos, né? Então ali era uma pessoa muito específica, um perfil de pessoa muito específico, né? Então era um casal ou uma pessoa solteira que ia morar lá e ponto final. E por isso que eu acredito que demorou esses 5 meses ali para a gente conseguir vender a nossa casa. Então, basicamente, né, os valores que eu gastei foram os R$190 mil para construir a casa lá no início, comprando o terreno e construir a casa. Só que eu lembro de colocar mais um pouco de recurso. Eu não gastei apenas os 190 mil. Eu acredito que eu coloquei mais uns 40 mil reais a mais para poder colocar um porcelanato. Eu gastei também algum recurso a mais para fazer uma estrutura melhor na casa. Coloquei mais dinheiro também por conta das pedras, das janelas, das portas. Então tudo isso foi ficando um pouco mais caro do que eu tinha previsto no início da obra. Mas sem problemas, porque eu estava colocando, né, melhorias naquele imóvel ali. E eu acredito que foi de 30 a 40 mil reais que eu gastei a mais. Então foi entre 230 a 240 mil reais que eu tive de custo com terreno e a construção de 70 metros quadrados. E aí depois, quando eu fui aumentar a construção, eu fiz o aumento sem laje, né? Fiz toda de estrutura metálica, fiz algumas partes, né, em parede normal, alvenaria, reboco,
né, divisões normais ali, lavanderia, garagem e tudo mais. Então eu fiz alvenaria, estrutura metálica, pilar em concreto e toda a parte de telhado ali em estrutura metálica com telha metálica. E depois eu vim cobrir toda a casa com forro de gesso. Então isso se tornou um pouco mais barato ali, 1 metro quadrado de construção. Depois eu vim com a parte de contrapiso, piso e depois as esquadrias fazendo o fechamento ali da área externa da casa, certo? Então essa parte deve ter ficado mais ou menos uns 150 mil, 170 mil. Eu lembro na época de fazer as contas, mas eu não tenho, né, assim, todos os valores exatos para mostrar para vocês. Mas foi mais ou menos nessa faixa de 170 mil reais. Então 170 mil mais 230 mil reais, nós estamos falando de 400 mil reais. O lote mais a construção. Então hoje, vendendo essa casa por 920 mil, hoje eu estou tendo um lucro então de 520 mil reais. Um lucro entre aspas, né? Porque a gente tem alguns gastos extras que a gente vai colocando, implementando ali na casa e tudo mais, né? Então é muita coisa que não é bem o lucro, né? Porque a gente tem alguns gastos ali para deixar a casa 100%. Então, basicamente, 400 mil reais de custo de terreno e construção, vendendo 5 anos depois por 920 mil reais. E hoje eu devo no financiamento na faixa de uns 135 mil reais, né? Então, esse valor de 920 vai diminuir esse valor de 135, que é o meu financiamento. Todo o restante vai ser depositado na minha conta, né? Uma parte financiada, outra parte o comprador está aportando ali de recurso próprio, a entrada do financiamento, certo? Então hoje eu tenho esse recurso para poder começar a construir uma outra casa, fazer o financiamento, construir outra casa, né? Então é esse o objetivo. E a gente está indo para um apartamento, a gente já alugou, a gente está indo para um apartamento onde tem três suítes mais um escritório, né? Que hoje, como eu gravo vídeos aqui para vocês e tudo mais, faço muita reunião e não tinha espaço em casa para fazer um escritório para mim, então eu passava muito tempo nesse escritório, que é o meu escritório da empresa. E agora, tendo a possibilidade de alugar um espaço maior, um apartamento legal, vai ficar muito melhor por conta disso, que daí eu vou ter um escritório para poder gravar vídeo, para poder dar aula, para, né, enfim, dar mentoria, fazer curso e tudo mais, para vocês aí também iniciarem nesse mercado da construção financiada, certo? Então, um recado que eu queria deixar para vocês aqui, né, antes de ir lá assinar o contrato, depois mostrar para vocês o apartamento e tudo mais, é que vocês precisam aproveitar as oportunidades que aparecem na frente de vocês. Igual esse lote que apareceu para mim por 105 mil reais, hoje eu estou construindo uma casa para venda, já comecei a obra, não sei se você me acompanha lá nos stories, mas vou deixar aqui o meu arroba e o link na descrição para você me seguir lá no Instagram, que eu estou mostrando a casa que eu estou construindo para vender. E essa casa que eu estou construindo para vender é o mesmo condomínio, no mesmo condomínio da minha casa que eu estou vendendo. Esse lote dessa casa, eu paguei 350 mil reais nesse lote. Então, só o lote teve uma valorização de 3 vezes, mais de 3 vezes do valor, né? Mais de 300% ali do valor em 5 anos. Então, é o que eu recomendo sempre, cara, se organiza, né? Regulariza a sua renda, porque vai aparecer oportunidades para você, vai aparecer oportunidade de você pegar um terreno, construir uma casa, construir para morar, sair do aluguel, construir para vender, que seja. E às vezes você não está preparado para essas oportunidades. Primeiro, se organiza financeiramente. Segundo, se organiza com os conhecimentos que você precisa ter para poder aproveitar aquilo ali. Porque se eu não tivesse feito o financiamento 300 vezes antes de fazer o meu financiamento, talvez eu não conseguiria. Por quê?
Às vezes a pessoa fala, mas você deu sorte. Tá, mas eu dei sorte construindo a da minha irmã, construindo também o do meu ex-sócio no Minha Casa Minha Vida, dentro de condomínio fechado. Eu dei sorte 3 vezes? Não, não é sorte, entendeu? É conhecimento que eu peguei e apliquei. Mas para mim poder conseguir chegar nesse ponto, eu tinha muita informação, eu já tinha feito financiamento várias vezes. E para não ter nenhum tipo de problema, eu fui me cercando em todos os pontos ali que eu acreditava que era vulnerável. Em relação, por exemplo, ao engenheiro lá que vai fazer a avaliação, ele não aceitar um Minha Casa Minha Vida dentro de um condomínio. Eu fui lá, fiz toda a documentação, conversei com os engenheiros e a gente conseguiu construir 3 casas. A parte do condomínio, o condomínio, ele aprovou que dentro de 1 a 2 anos eu teria que ampliar a casa em pelo menos 140 metros quadrados. Então eu consegui também isso 3 vezes. Então é o que eu falo sempre, cara, você precisa de conhecimento e aproveitar as oportunidades, né? E gerar as oportunidades. Eu também acredito que a oportunidade não cai do céu, tá? A oportunidade a gente se cria. Então, se não fosse a gente correr atrás a gente não, né? No caso, fui eu mesmo. Correr atrás de aprovar o meu crédito, correr atrás de procurar um lote, correr atrás de fazer toda a viabilidade, de conversar com quem tinha que conversar, fazer tudo que tinha que fazer, eu acredito que talvez eu não teria essa casa hoje, talvez eu não teria uma casa nesse valor de quase R$1 milhão. Então eu acredito que tudo isso começou lá atrás, quando eu fiz, né, o meu financiamento imobiliário. Tomei a decisão de, cara, eu vou fazer acontecer. E agora a gente vendendo essa construção, a gente vai morar um tempo de aluguel, mas é por um bom motivo, né? O motivo é que eu vou fazer multiplicação desse recurso. Porque se eu deixar só lá na conta parado, eu vou ter 1% ao mês ali. Mas se eu construir uma casa para vender igual essa que a gente está fazendo agora, você deve estar acompanhando lá nos stories, essa casa, o lucro estimado dessa casa é na faixa de R$500 mil, né, de 500 a 600 mil reais em menos de 1 ano e meio. Então a ideia é essa, pegar o recurso, fazer a multiplicação ali. E em breve, daqui 2, 3 anos, a gente vai estar construindo a nossa casa, quem sabe até com recurso próprio ou usando estratégia de financiamento, como a gente sempre faz. Porque eu sempre falo que vale mais a pena construir usando financiamento do que construir com recurso próprio, certo? Ou até comprar imóvel pronto também, vale a pena mais construir usando financiamento. Beleza? Então, vou lá assinar o contrato agora, que já deu a minha hora, vou gravar alguns takes lá, vou mostrar aqui para vocês também. E depois eu vou mostrar a casa e o apartamento que a gente alugou. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas não tem problema. Quem quiser, fica aí com a gente. Valeu, tamo junto. Bora lá então assinar esse contrato, né? Tá babando aí, Vicente? Tá. Como vai ter a evolução de obra, a evolução de obra vai começar dia 2/6. Não é a evolução de obra mais a parcela. Primeira evolução de obra. Então, como você viu aí, a gente assinou o contrato na Caixa lá agora, né? Então, realmente agora está vendida a nossa casa. E agora a gente vai partir para a próxima fase, né? Que é mudança, pegar o apartamento que a gente já alugou e fazer todo esse trabalho aí de reinvestir o dinheiro ali que a gente levantou com a venda dessa casa. A gente vai construir mais casas para venda, eu vou pegar esse recurso, construir, vender, multiplicar esse recurso e aí daqui 2, 3 anos a gente volta a construir a nossa casa novamente, beleza? Para você acompanhar tudo isso, eu sempre falo, né, e posto vídeo lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue lá, me segue, @engeduardoaugusto. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo também para você me acompanhar. A gente tá, assim, muito feliz de verdade com a venda desse imóvel. Dá um apertinho no coração, porque a gente é apegado, né, à primeira casa ali. Mas eu acredito que o mundo está mudando e não existe mais aquela questão de viver no mesmo imóvel durante
30 anos, né? Então, durou o tempo que tinha que durar, 5 anos ali, e agora a gente vai para a próxima casa, né? A gente vai ter um novo lar aí, que vai ser bem bacana, que vai ser bem interessante, porque eu vou poder ficar mais perto dos meus filhos, com escritório em casa, um apartamento, na verdade, com 3 quartos, mais o escritório. Então vai ser bem bacana, beleza? Vou mostrando essa saga aqui para vocês no YouTube e também lá no meu canal no Instagram, fechou? Lá no meu canal no Instagram, não, no meu Instagram e aqui no meu canal no YouTube, fechou? Tamo junto, deixa um comentário aqui embaixo para mim, o que você achou de tudo isso, o que você acha dessa questão de ter construído uma casa no Minha Casa Minha Vida e agora ter vendido por 920 mil reais, né? Então, não é todo mundo que faz isso, não é qualquer lugar que a gente encontra essa situação. Realmente se tornou uma exceção, porque eu aproveitei a oportunidade e vendi agora também na oportunidade, tá bom? Valeu, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!